Olá, bem-vindo ao canal Vida Moderna. Eu sou o Guido Orlando Júnior, jornalista e diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e esse vídeo é com o Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O Luiz Carlos Moraes é um executivo extremamente claro em suas exposições e argumentos, pois ele não doura a pílula e mostra a realidade do setor exatamente como ela é, seja em época de pneus cheios e muito bem calibrados ou pneus murchos e furados, como é esse momento que estamos vivendo em tempos de pandemia. Como você verá, o setor automobilístico está em crise no mundo inteiro, porém a situação aqui no Brasil é mais delicada por vários fatores, que você ficará sabendo nesse vídeo. E já que você está aqui, aproveite para se inscrever no canal e para receber em primeira mão os vídeos postados aqui, que são ótimos. Vamos começar então com os números. Vamos falar então, como todos os meses, a gente começa falando de autoveículos, o mercado total. Nós tivemos um emplacamento de 183.400 veículos, né, no Brasil, um número muito bom, dada a situação que nós estamos passando na pandemia. Esse é o melhor mês desde o início da pandemia, embora tenha sido o pior agosto desde 2006. Então, a gente está vendo um lado positivo, sim, um crescimento de 5,1%, quando comparado com o mês anterior. Depois, nós vamos dar mais alguns detalhes sobre emplacamento, sobre a média diária, como sempre nós fazemos. E isso representa uma queda ainda de quase 25%, quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, que atingiu 243 mil unidades, e então esse é um número importante de registrar também. Um acumulado que vocês podem ver na parte inferior do gráfico, né, nós atingimos 1.167.000 unidades, né, registradas em 8 meses, uma queda de 35%, uma queda importante ainda, significa 628 mil unidades a menos, né? Significa aproximadamente 3 meses de vendas perdidas, né? Sem a pandemia, só para contextualizar, esse valor, esse montante, a gente chegaria em meados de maio, né, provavelmente, e nós só estamos alcançando em agosto. Mas, de qualquer forma, o número do mês é bom, que merece destaque, 183 mil unidades, e a gente, como a gente tinha imaginado, a gente passou por um segundo trimestre bem difícil e estamos entrando no terceiro trimestre com um patamar um pouco melhor em relação ao que a gente passou no segundo trimestre. Então, agora vamos para a próxima página, falar sobre exportações. Exportações, como vocês podem ver, ficou ligeiramente abaixo do número anterior, 28.100 unidades embarcadas. Parte disso que aumentaram os embarques para atender demandas, né, ou contratos que estavam parados por conta das paralisações ocorridas anteriormente, né? Então, por isso que a gente está no nível patamar de junho. A gente está ainda muito abaixo do número do ano passado, 23%, é um número importante. E quando vocês olham o acumulado, como nós temos sinalizado, os diversos mercados na América Latina, que são os nossos principais compradores, tem uma queda em relação ao ano passado de 41%, atingindo somente 177 mil unidades exportadas, quando comparados ao ano passado, que já era um ano que a gente já estava enfrentando uma queda de 300 mil unidades. E para completar os cenários de exportação, vocês estão vendo do lado direito do nosso slide, que no total das exportações, no acumulado, nós só estamos com 4,3 bilhões, né? Se a gente compara com 2017, 2018, foram anos muito bons, principalmente por conta da Argentina, né? Nós já estamos com 6 bilhões a menos em relação a esses anos que a gente teve grandes momentos na exportação. A exportação, como o Alexandre destacou, tem muito impacto nos países da América Latina que estão passando por dificuldades. Eu vou mostrar com mais detalhes daqui para frente em alguns slides que nós vamos mostrar para você alguns detalhes sobre exportação. Ok, indo para o próximo slide, falando de produção.
a gente observa que a produção atingiu 210, quase 211 mil unidades, né, um crescimento de 23,6%, o que já era esperado, né, a gente está, aos poucos, trabalhando na retomada da produção, com todos os cuidados de saúde nas fábricas, né, mas a gente já está conseguindo aumentar e calibrar a produção com a nova demanda. Quando você olha em relação ao ano passado, ainda é uma produção bastante baixa, nós estamos com 60 mil unidades a menos, né, no mês, quando comparado com o mês de agosto de 2019, que significa quase 22% de queda. Quando você olha no acumulado, você vê 1.111.000 unidades produzidas, né, uma queda de 45% ainda, é uma queda importante, né? Isso significa um número substancial de queda na produção, que é aproximadamente 900 mil unidades, né, de queda. Isso significa quase 3 meses de produção, quase 4 meses de produção a menos, né. Isso em função principalmente dos meses de março, abril, maio, né, que afetaram o acumulado do período. Bom, indo para o próximo slide, por favor. Aqui, como a gente mostrou nos meses anteriores, como a gente passou por um momento diferente esse ano, a gente está mostrando para vocês todos os meses um resumo mensal e comparando com 2019, tanto no licenciamento, como nas exportações, como na produção. Vocês podem ver como a gente sinalizou logo no início da crise, meados de março, a gente já foi impactado com a queda de vendas por conta da interrupção dos negócios de concessionárias, Detrans, e nós fomos para o fundo do poço no licenciamento em abril e maio, portanto, o segundo trimestre foi um trimestre bastante difícil, como nós falamos para vocês, e a gente está entrando, já está na metade, quase indo para o fim do terceiro trimestre, num patamar melhor, como a gente imaginava lá atrás. Nas exportações, a mesma coisa, só que a gente está impactado por vários mercados que estão em momentos diferentes da pandemia, também alguns até com problemas econômicos, como a Argentina, né? Então, a gente tem uma preocupação de exportação bastante importante. Eu vou mostrar também alguns detalhes mais para frente, como estão os diversos países da América Latina. E a produção, que praticamente zerou em abril, aí tem um retorno importante para o setor, ainda com todos os cuidados da pandemia, mas a gente também se readequando ao novo patamar da indústria, né? Sempre é bom olhar esse retorno, que é positivo, mas sempre é bom também contextualizar esse retorno, comparando com o patamar que nós vivenciamos no ano de 2019. Por exemplo, no licenciamento, nós estamos com 170, 180, mas no ano passado a gente já estava rodando em 240, 243 mil unidades de licenciamento, e esse ano, na nossa previsão antes da pandemia, provavelmente esse patamar seria ainda maior. Nas exportações, a gente estava rodando a 40 mil unidades mês, e a gente já está com números bem inferiores, como eu mencionei. Da mesma forma, na produção, que a gente estava rodando na faixa de 270 mil unidades, então 60 mil unidades a menos mês, né? Mas, de qualquer forma, é um número melhor, né? Estamos voltando a um novo patamar, a gente ainda não sabe qual é o ritmo do final do terceiro trimestre, e principalmente o quarto trimestre, mas, com certeza, o fundo do poço, aparentemente, nós estamos superando. No próximo slide, a gente mostra para vocês, a exemplo dos meses anteriores, como a gente tem dias úteis diferentes. Sempre a gente procura mostrar, para dar transparência para vocês, como anda o emplacamento diário, né? Como a gente já falou, abril e maio foram os meses mais difíceis, né? Porque boa parte das concessionárias, né, em várias cidades, em vários estados, né, não estavam funcionando na velocidade total.
Além disso, os DETRANs, como vocês sabem, também estavam funcionando parcialmente, alguns até fechados. Melhorou em julho, e agora a gente tem um patamar de agosto, um número interessante para a gente olhar daqui para frente. Lembrando que vocês podem ver no slide que o patamar do ano passado, 11 mil, 12 mil, até 13 mil em dezembro. Então, esse é o desafio, como a gente pode chegar mais perto dos números do ano passado. Nós, na próxima slide, a gente está sempre olhando os números com todo cuidado, né? E aí a gente mostra do lado direito, né, os 183 mil unidades que vocês viram no gráfico anterior, versus o mês passado, de 174 mil, mas a gente abriu para vocês que isso aqui nós estamos fazendo diariamente, o time de análise de estatística e de economia da Anfávia está olhando, e vocês observam aí alguns movimentos diferentes por estado, né? Então, você tem estados caindo, por exemplo, São Paulo, né, caiu 17%, saiu de 55 mil, caiu para 45 mil, e você tem um estado que no volume total da indústria não é relevante, o Piauí, mas que teve um aumento de quase 18 mil %, né? A gente foi dar uma investigada, esse estado do Piauí ficou com 20 semanas sem emplacamento relevante e tudo concentrou em agosto. Isso significa que o emplacamento diário de agosto ele está influenciado por um resíduo ainda. A gente observa que ainda existem resíduos remanescentes que pode afetar a média diária do mês, e a gente não pode extrapolar e levar esse resíduo para frente. E existem estados com queda. Então, é muito difícil a gente ainda ter uma análise, porque você não vê um comportamento homogêneo que numa situação normal de economia você observa, né? Sempre tem um estado mais forte que puxa o mercado, sem dúvida, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas a gente tem 27 estados que, no total, contribuem bastante com a indústria. Então, a mensagem que eu falo é a seguinte: a gente ainda tem alguns movimentos diferentes por estados, nós estamos acompanhando isso diariamente para poder entender, interpretar e daí sim fazer uma análise para frente de como pode ser o futuro os próximos meses, principalmente no último trimestre. No total, é bom, 183 mil é um bom número no total, mas merece uma atenção especial quando a gente olha mês a mês, dia a dia, por estado. Próximo slide, por favor. Aqui, um estoque, 140 mil unidades, um estoque estável em relação ao mês anterior, tanto no nível das concessionárias como no nível das fábricas. Vocês podem observar aproximadamente 110 mil, mais ou menos o mesmo patamar do mês passado. Nas fábricas também, girando 30 mil unidades também. Em dias úteis, né, considerando o consumo de agosto, está muito próximo, né, do mês anterior, 23 dias úteis. Aqui merece um comentário. Quando a gente foi pego na pandemia lá, eu sempre reforço que a gente estava rodando as fábricas, o planejamento de produção, as importações de peças e componentes, encomendas para o parque de fornecedores no Brasil, para um volume visando atingir 3 milhões de unidades, né? Então, quando veio a pandemia, gerou aquele estoque que eu mostrei nas coletivas anteriores, que dava quase 4 meses de estoque. Isso em termos de produtos prontos, mas também provocou um acúmulo de peças e componentes e sistemas, porque tudo que estava encomendado antes da pandemia chegou durante a pandemia. A gente não pôde evitar o recebimento desse material, porque era parte de um contrato com os fornecedores. Tudo que estava em trânsito, em navios vindo da Ásia, vindo da Europa ou dos Estados Unidos, veio e nós recebemos, né? E isso comprimiu o capital de giro das organizações, né, de maneira geral, tanto pelo volume de dinheiro empatado em produtos prontos, como o volume de dinheiro empatado em peças, componentes, etc. Aí, durante a paralisação, aí voltamos maio, junho, julho, produzindo, ajustando ao novo patamar,
e hoje a gente está, vamos dizer assim, com um nível de estoque mais justo, tanto em produtos prontos como em peças e componentes, ao novo patamar, ao novo demanda, e a gente vai ajustando agora de acordo com a evolução para o quarto trimestre, esperamos que para 2021, numa direção de crescimento. Então, aqui, o pessoal de logística das empresas fez um excelente trabalho para ajustar a velocidade anterior à nova velocidade. Merece destaque também o super diálogo e apoio dos fornecedores, que também foram muito parceiros. Nós conseguimos ajustar esses números, porque esse impacto que foi para as montadoras também foi o mesmo impacto para os fornecedores, e, de certa forma, também o mesmo impacto para os concessionários. Então, eu queria dizer que o setor, vamos dizer assim, está agora entrando no terceiro trimestre mais ajustado em termos de tamanho da indústria, de estoques, dimensionamento do capital de giro, e a gente vai agora alocar ou adaptar a nova demanda que a gente está começando a enxergar, ou pretendemos enxergar no futuro próximo. Então, eu entendo que o estoque está ajustado ao novo patamar de mercado. No próximo slide, falando de empregos, nós tivemos uma redução de quase 700 vagas no setor, né? Infelizmente, mais uma redução, como nós já sinalizamos desde de março, abril, que existia ou existe um problema de excesso de capacidade, e ao ter excesso de capacidade da indústria, o quadro de pessoal, num determinado momento, tem que ser ajustado. Essas reduções ocorridas no mês de agosto, de quase 700 vagas, basicamente são término de contratos temporários que não foram renovados, acordos entre as partes e também alguns PDVs ocorridos em algumas organizações. Quando você compara esse número com o início da pandemia, portanto, comparar com o saldo de trabalhadores e colaboradores da indústria em fevereiro, vamos dizer assim, antes da pandemia, isso significa 4.100 vagas que foram eliminadas no setor, apesar, né, de todas as medidas que a gente utilizou para atenuar e fazer a gestão do excesso de mão de obra no setor. Então, o final é o seguinte: temos com 121.900 vagas no setor para as 26 organizações que são associadas à Anfávia. No próximo slide, dando continuidade ao tema emprego, e fazendo aqui uma reflexão com vocês, a gente já usou esse slide até 2019, quando nós falamos um pouquinho como foi a última década. E naquela oportunidade, a gente destacou a crise que nós enfrentamos no período de 2013 a 2016. Se vocês fizerem uma reta, nós saímos de 3,7 milhões de veículos produzidos para 2 milhões e 200 em 2016, fizeram uma reta, essa é uma curva muito acentuada de queda de produção, que quando você compara a curva de empregos na parte superior, você vê que teve redução, sim, de empregos, mas atenuada numa curva menos agressiva, que foi o que a gente sempre fala, que nós tentamos, ao máximo, proteger os empregos do setor. Nós temos um relacionamento muito próximo com os sindicatos, um diálogo muito forte, e a gente sempre tenta usar os instrumentos que estão ali destacados, são alguns exemplos: bancos de horas, férias coletivas, redução da jornada, suspensão temporária do contrato, que foram medidas utilizadas previstas na medida provisória 936, usando o layoff. Então, da mesma forma que a gente fez na crise anterior, nessa nova crise, vamos dizer assim, que começa com a pandemia em 20, a gente ainda não sabe o patamar ainda, mas com certeza vai ser uma queda substancial, e a retomada indicativa aqui vai ser uma retomada mais lenta, com certeza. A gente entende que é inevitável, ou é visível que a gente vai ter, ou a gente já tem um excesso
de mão de obra na indústria como um todo, e que todas as organizações, sem exceção, estão tentando, usando os instrumentos que eu acabei de mencionar, proteger ao máximo o emprego pela qualidade dessa mão de obra, pela qualidade desse profissional que trabalha no nosso setor, mas a gente acha que é inevitável que haverá uma redução, como eu já mostrei agora para vocês, né? Terminamos o ano passado com 107 mil para autoveículos, né? E vai ser um número menor, a gente não sabe quanto, as empresas estão fazendo um esforço adicional, mas é inevitável que a gente vai ter uma redução do quadro pessoal no setor, considerando o que nós estamos observando no volume, e também, lembrando, não só no mercado interno, também impactado muito pela queda das exportações. Então, essa mensagem que a gente está fazendo estamos fazendo o que é possível, usando todas as possibilidades, mas a gente vê uma muito provável redução do quadro de trabalhadores e colaboradores do setor no futuro próximo. Próximo slide, por favor. E aí, indo um pouquinho para a exportação, esse gráfico que nós atualizamos para vocês, e eu queria fazer agora uma reflexão junto com vocês sobre como nós estamos vendo a questão da competitividade da indústria. O ano passado, nós emplacamos, são dados de 2019, 2,8%, e a participação da indústria brasileira para atender a demanda do consumidor brasileiro foi de quase 90%. Quando você vai para a América Latina, começando pela Argentina, que foi um mercado que já caiu o ano passado, lembra-se que a gente falou muito que a partir de maio, junho do ano passado, a Argentina já estava tendo dificuldades, o mercado argentino caiu para 400 mil unidades aproximadamente, a nossa participação da indústria brasileira nos veículos emplacados na Argentina foi de 50%. Quando você vai para a América Latina, sem México e sem Argentina, que o mercado total desses diversos países foi de 1.300.000 unidades, a nossa participação foi de somente 11%. E quando você olha o México, que é um mercado importante, de 1.400.000 unidades, é só 5% a nossa participação. Ou seja, apesar da gente ter os nossos mercados na América Latina como os principais mercados, a nossa participação ainda é muito baixa. Eu sempre acho que a nossa indústria precisa ter de 30%, 40%, até 50% da sua produção destinada à exportação. E isso não é possível, não porque nós não temos produtos ou que nós não temos produção, capacidade de produção ou qualidade, etc., mas por conta da questão da competitividade. Quando você olha o mundo inteiro, que é o próximo toque, você ainda se preocupa ainda mais, né? A gente exporta do Brasil para mais de 100 países, mas as participações são irrelevantes ou quase próximas a zero, né? Oceania e África, por exemplo, também, e outros grandes mercados, a gente tem muita dificuldade. O total da indústria, segundo a OICA, o ano passado, 2019, foi de 91 milhões de unidades vendidas no mundo, e tirando o Brasil, isso cai para 88,5%, a nossa participação nesse mercado menos Brasil é de 0,5%. Então, eu já tinha destacado isso antes da pandemia, que é vamos dizer assim, a questão da competitividade da indústria do Brasil, né? Vocês sabem disso, a gente sempre fala, é uma questão importantíssima. E por que eu vou destacar isso? Eu vou explicando nos próximos slides. Então, isso é de 2019. O que eu quero dizer para vocês, antes de 2019, a indústria já tinha o Brasil, não é uma indústria, porque isso é um problema do país, outros setores têm as mesmas dificuldades. Quando você olha a balança comercial, está dando um saldo comercial substancial, a estimativa que possa ser de 50 bilhões de dólares de exportação, que é bom para o país, mas puxado principalmente ou basicamente pelo agronegócio, petróleo e minério de ferro. Então, o setor industrial, e isso vale para outros setores, tem uma dificuldade enorme de ser competitivo por conta. Créditos tributários, resíduos tributários no custo das empresas para exportação, infraestrutura, enfim, todos aqueles aspectos que a gente já demonstrou. Agora,
Indo para o ano de 2020, eu queria mostrar no próximo slide como é que está a América Latina, que é o principal, eu chamo de quintal, da indústria automotiva. Aqui nós destacamos os principais mercados, né? Argentina, México, Colômbia e assim por diante. Mas eu queria mostrar que nós tivemos, nas exportações, quedas. Por exemplo, a Argentina, queda de 44% nas exportações, México, 29%, 49% na Colômbia, 32% no Uruguai, quedas em volume no Peru de 48%, Chile de 76%, né? Outros demais países da América Latina, quedas de 31%. E vocês olham no mesmo quadro com a setinha amarela que o emplacamento nos correspondentes países foram menores, um pouquinho menores do que a nossa exportação. Portanto, a gente não está conseguindo acompanhar a queda, poderia ter exportado um pouquinho mais ainda. Né? Então, tem a questão da pandemia, tem alguns problemas de dificuldades de embarques, ajustes na logística, mas a mensagem é que janeiro a julho, comparado a janeiro a julho do ano passado, e que a gente está enfrentando quedas importantíssimas na exportação também. E isso afeta a nossa previsão, a nossa estimativa de produção para o ano. Quando você olha assim, mas isso é um problema da América Latina, ou é um problema dos países serem economicamente mais frágeis do que outros, você vai para o próximo slide. A gente pegou um extrato da CEA, né, que mostra que na Europa, aqui a gente está colocando União Europeia, Europa Oriental, Reino Unido e tal, vocês estão vendo os principais países, a Alemanha caiu 34%, a França caiu 38%, tem uma diferença, na América Latina a gente está com o dado de janeiro a julho, tá? Porque a gente tem um dado um pouquinho mais atualizado do que na Europa. Na Europa, só para mencionar aqui, ou para registrar, que a comparação é janeiro a julho, tá? Mas, de qualquer forma, a gente está olhando a tendência. Então, de maneira geral, o total de veículos de passeio caiu quase 39%, eram vendidos 14 milhões e 200 mil veículos, caiu para 8.700, portanto, a queda na indústria, nos mercados, é relevante não só na América Latina, como também nos principais países da Europa. Obviamente, China é um pouco diferente, a gente não tem a estatística de China, quando a gente tiver, a gente vai mostrar, parece que China está um pouco melhor, ou é a única exceção, vamos dizer assim, que pode ter até um acréscimo esse ano. Quando você olha veículos pesados na Europa, a dimensão da queda é da mesma ordem de grandeza. Os principais países, nós estamos mostrando aqui, usando a mesma metodologia, você pode ver nos mapas, né, os percentuais de cada país, e no total, quase 35% de queda nesses países. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Se antes da crise da pandemia, a gente já alertava a questão do custo Brasil, tá? Com a queda nos principais mercados, com exceção da China, essa queda vai trazer, ou já está trazendo, uma ociosidade na indústria automobilística mundial substancial. Segundo alguns analistas, aquele 91 milhões de unidades vendidas em 2019 pode cair para 70, 72, 74 milhões de unidades vendidas. Portanto, a indústria no mundo terá uma redução substancial e vai aumentar ainda mais a sua ociosidade. Nesse contexto, se nós já tínhamos dificuldade de exportação pelo custo do Brasil, nós vamos ter que brigar ainda mais com as nossas matrizes, porque outros países mais competitivos, que não têm custo Brasil, que não tem coisas como o Brasil tem, esses absurdos, né? Saldo credor quando você exporta, resíduo tributário quando você exporta, burocracia na hora de exportar, enfim, todos esses custos que se a gente não resolver isso no curto espaço de tempo, nós vamos ter mais dificuldades, porque outras fábricas das nossas empresas, em países que têm uma competitividade muito melhor, terão mais chances de exportar, inclusive para a América Latina, além dos asiáticos, né, que sempre estão aqui vendendo, oferecendo condições especiais.
Por isso, a gente reforça, e estamos trabalhando nesse assunto na Anfávia, sobre a questão da competitividade. E aí eu mostro o próximo slide, que retrata as dimensões que nós estamos trabalhando junto com o governo. Eu acabei de falar agora há pouco com o secretário Jorge Lima, que é o subsecretário que vai atacar o Custo Brasil a partir de informações da indústria. Esse slide é o resumo da conclusão do estudo que a Anfávia colaborou, que indica que nós temos um custo de 1,4 a 1,6 aqui está trilhões adicionais à média de países da OCDE. E aqui o estudo indica as diversas dimensões, áreas que nós precisamos atacar. Isso aqui não é só para o setor automotivo, mas muito do que está aqui é, sem dúvida, um tema que afeta a indústria automotiva, né? Questões de financiamento, aí eu quero falar sobre exportação. Exportação, nós precisamos ter uma estrutura de financiamento para auxiliar as exportações, nós precisamos ter PROEX, nós precisamos ter seguro de crédito para poder exportar. O dólar mais alto não é só porque o dólar encobre essa ineficiência do país, né? O ideal, o necessário, o correto teria um dólar no padrão que a gente tem, para, sem tendo esses custos adicionais, realmente a gente vai poder competir nesses mercados. Nós temos questões regulatórias, temos impostos, temos problema de insumos, infraestrutura, tributos, encargos trabalhistas absurdos, né, que encarecem o nosso produto quando a gente exporta, quando a gente tenta exportar. Então, eu queria reforçar a importância do ataque ao custo Brasil, reforçando as palavras do próprio ministro Paulo Guedes, que nós temos, como ele sempre fala, o piano nas nossas costas e duas bolas de ferro que impedem ou dificultam substancialmente a indústria, incluindo a indústria automobilística. Então, a balança comercial que está dando um saldo comercial importante, para o país é importante, ajuda nas reservas, mas quando você olha a distribuição desse saldo comercial, você vê que é impactado basicamente pelos produtos básicos, manufaturados, aí trazendo soja, minério de ferro, petróleo, o que é bom para o país em termos de divisas, mas é muito pouco para o país que precisa ter geração de empregos, crescimento da indústria e crescimento do país como um todo. No próximo slide, que é uma figura que ilustra como nós estamos vendo, né? A gente estava caminhando, a partir de 2019, a indústria automobilística, para um crescimento importante, acima de 10%, buscando os 3 milhões, tentando diminuir aquela ociosidade que a gente tinha. O Brasil foi impactado pela pandemia, como vários outros países, e o nosso setor tem um tombo inesperado, vamos dizer assim, porque ninguém planejou o impacto da pandemia, que seria dessa proporção. Muitos questionam, fazem simulações e querem tentar dimensionar o tamanho desse tombo, né? A previsão da Anfávia inicial foi feita lá no meio da pandemia, que foi divulgada em maio, usando dados de abril, portanto, considerando as informações disponíveis na época, indicou uma queda de 40%. Hoje, a queda está em 35% no acumulado até agosto. Na produção, está uma queda ainda maior, como nós mostramos anteriormente. Nesses 2, 3 meses, a gente ficou, como o desenho mostra, o executivo ali um pouco confuso, tentando entender o impacto da pandemia, tentando entender como girar, como cuidar dos trabalhadores, como cuidar do capital de giro, como preparar a fábrica para a retomada, mas agora a gente está entrando na figura do executivo, olhando não mais para o tombo, mas olhar mais para a recuperação e se preparar para a recuperação.
A gente não sabe, e acho que ninguém sabe, para ser sincero, no Brasil e fora do Brasil, como vai ser a recuperação econômica dos países. Tem opiniões, apostas, vamos dizer assim, mas nós, da indústria automobilística, vemos que temos alguns aspectos positivos que a gente não pode desconsiderar. A injeção de recursos que o governo brasileiro resolveu colocar na economia, só para dar alguns exemplos, é de mais de 500 bilhões de reais, não podemos desconsiderar, só no abono emergencial, para 66, 67 milhões de brasileiros, colegas, amigos, é uma injeção de 50 bilhões de reais mês, isso dá aproximadamente, segundo alguns economistas, uma injeção de 250 bilhões. Os recursos que foram colocados para suportar a medida provisória 936, ou seja, ajudando também a complementar a renda daqueles que tinham a redução da jornada de trabalho ou que tiveram suspensão temporária do contrato, injetou ou está injetando aproximadamente 50 bilhões de reais na economia. O apoio aos estados e municípios que o governo federal deu é de 80 bilhões, enfim, todo esse dinheiro, no nosso planejamento anterior, a gente não tinha essa informação, o governo não tinha decidido que seria dessa ordem de grandeza, e a gente sabe que esse dinheiro ajudou a economia, né? Conversando com outros setores, o pessoal de vendas de vestuário está vendendo bem, o pessoal de cimento também está vendendo bem, porque material de construção está ajudando as pessoas a fazerem pequenas reformas, e isso estimula a economia, né? O cidadão que recebe 600 reais provavelmente não compra um carro com 600 reais, obviamente, mas esses 600 reais na economia gira e pode ajudar de alguma forma o setor também. Isso são os lados que a gente vê. A gente também vê o impacto do agronegócio, não é muito forte. O agronegócio está puxando muito a economia, e é o país que tem um agronegócio forte, ajuda não só o agronegócio, mas ajuda a economia como um todo, porque essa renda fica no país. Eles estão exportando grandes volumes, com preços em dólares interessantes, com uma paridade importante, então esse dinheiro ajuda no país, ajuda a economia. Tem um setor que também está indicando que pode ter um momento muito bom, que é da construção civil. Então, a gente está tentando analisar essas novas impactos, vamos dizer assim, que atenuaram ou podem atenuar a queda do PIB que anteriormente foi prevista lá atrás por vários economistas, inclusive pela Anfávia. Temos esse lado, mas também temos incertezas, né? Como é que fica o mercado de trabalho após o encerramento dos efeitos da medida provisória 936, o que vai acontecer, quantas pessoas, no final, vão perder o emprego, já tem números de 12 a 13 milhões de brasileiros formalmente, vamos dizer assim, desempregados, existem alguns que falam que isso pode subir para 20 milhões de brasileiros, isso é uma coisa que nos preocupa. Tem um outro aspecto que a gente está atento também, o impacto da redução do valor emergencial, ou seja, o governo federal estava injetando 50 bilhões de reais, então tem um lado positivo que ele decidiu prolongar a injeção, porém num valor menor, então a gente precisa ver qual é o provável impacto dessa redução do valor emergencial. Temos também atento à questão das contas públicas, porque isso pode, se não for bem manejado, criar alguma volatilidade adicional sobre endividamento, sobre as contas públicas. Enfim, o setor automotivo foi muito exigido agora, no curto prazo, no Brasil e lá fora. Estava saindo de uma crise de 2015, 2016, e agora enfrentando e passando pela pior fase da pandemia, que foi o segundo trimestre. Nós estamos nos preparando, né, olhando como a própria ilustração mostra a retomada. A gente tem ainda que avaliar como é que vai fechar o ano de 2020. A gente vai reavaliar, vai mostrar qual é a nossa visão em relação ao fechamento do ano, tanto em emplacamento como
em exportação e impacto na produção, sempre com essa cautela que eu acabei de mencionar, olhando os impactos positivos que os setores ou até o apoio do governo trouxe, ou está trazendo para a economia, e olhando também com atenção as incertezas que a gente também ainda tem, e é natural que tenha, em função daquilo que eu mencionei, impacto no mercado de trabalho, a redução do valor emergencial, como ficam as contas públicas, e tudo isso como vai afetar o setor. O setor, a ilustração mostra que a gente já não está olhando mais para o tombo, já está olhando para frente, essa é a nossa mensagem para vocês, com todos os cuidados e cautelas que o tempo merece. Mas a indústria é resiliente, é uma indústria forte no Brasil, provou na crise de 2015, 2016, que a gente sofreu bastante também, mas que a gente estava retomando e, inclusive, se preparando para os desafios tecnológicos que a gente tem e também o desafio de como a economia vai se portar no Brasil e principalmente nos principais países que a gente exporta. Então, eu queria terminar por aqui, dando essa mensagem de que a gente vai mostrar os novos números que a gente vai reavaliar para o ano 2020, indicando como a gente imagina que pode ser a tendência para 2021, estamos realmente nos preparando para a retomada. Muito bom, Luiz. Vamos lá, então. A gente está aqui com uma audiência de mais de 150 jornalistas acompanhando, né? Praticamente o dobro do que cabe no nosso auditório. Uma pergunta que vem do Guido Orlando, do portal Vida Moderna. Ele reparou que quando você mostrou aquele gráfico lá da produção, de mercado e de exportações, parece que tem uma recuperação em V aparecendo, só pegando os meses desse ano, tá? Ele pergunta se é isso mesmo, essa recuperação em V, se vai se confirmar ou a coisa vai ser um pouco mais sutil? Tem que tomar cuidado nessa análise, porque você está olhando, obviamente, não poderia ser diferente, nós paramos a produção em abril, por decisão espontânea das empresas para cuidar da saúde. Então, a recuperação seria natural. FV, o Life, o W, como todos os economistas conseguem analisar, tem que ser olhado na perspectiva anual e num período mais longo de tempo. Então, mesmo que a gente tenha um tombo menor esse ano, quando comparado com o ano passado, pode ser 30, 35, 40% de queda, a recuperação no próximo ano, aí sim que a gente tem que olhar se vai ser em T, W, em mais, etc. Aqui não pode se olhar no curto prazo, tem que olhar no tanto tempo maior para poder ter uma conclusão. Em relação à retomada da produção, sim, ele tem razão, você tem razão, estamos retornando a um patamar, mas ainda muito abaixo do que a gente precisa ou precisaria para voltar ao patamar do ano passado, que estava girando 270 mil unidades de produção, uma média, principalmente no segundo semestre, e muito abaixo da capacidade de produção da indústria, que é de 5 milhões de unidades. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nessas interpretações para evitar uma conclusão incorreta.